Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Veloso. Eu quero agradecer primeiramente aqui o convite do Daniel Gerber da DGPC pela oportunidade de conversar um pouco com vocês aqui sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Que é a minha vivência profissional, que é a produção em geral, produção de eventos, produção de vídeo, de lives e o universo aí dos eventos ele é bem extenso, né? Então, para que um show ou qualquer tipo de evento aconteça, né, passa por muitas etapas de planejamento. E os eventos bem planejados, né, assim, eles a parte de planejamento do evento ela é fundamental para que a gente possa ter uma execução tranquila, né? O importante é a gente saber que a gente lida com eventos que vêm de uma palavra que é eventual. Então, quanto mais você se planejar, quanto mais você prever tudo que vai acontecer, você está preparado para as eventualidades. Para as eventualidades que elas vão acontecer. Né? Porque uma produção de evento envolve muitos setores, envolve muita gente, né? E diversas situações. Né? Então, tem produções pequenas, produções médias, produções grandes, e você acaba tendo que lidar com situações diferentes. Né? São diferentes também os tipos de evento, né? Então você tem eventos corporativos, você tem eventos sociais, você tem produção de vídeo. Então as produções elas abarcam todas essas linhas de trabalho, né? Então você vai produzir um vídeo, você pode produzir um videoclipe, como você pode produzir um curta, você pode produzir um longa-metragens, e são diferentes entre si, né? Tanto na equipe de produção, quanto as pessoas que trabalham nessas diferentes áreas. Então eu tenho assim uma vivência bem bacana em praticamente aí, todas essas áreas de eventos. Eu fiz evento social, fiz corporativo, teatro musical, televisão. Agora, por último, a gente tem aí, entrou na onda das lives. Esse bate-papo ele não tem a intenção de ser um curso aprofundado, né? E sim uma coisa de âmbito geral. E a intenção aqui é que a gente pegue aí as pessoas que gostam dessa área, né? E que não tem muito conhecimento, mas tem interesse, né? E com amigos que já têm experiência aí, a gente dividir aqui alguns conhecimentos e algumas experiências. Né? São muitos os itens que são comuns a todo tipo de produção. Né? Você tem a cenografia, você tem o planejamento dos serviços terceirizados, que envolve é, limpeza, carregador, brigada de incêndio, receptivo. Então, a logística é muito importante nisso tudo, porque manter um cronograma com muitas pessoas envolvidas não é fácil. Então tem que estar tudo direitinho. E a gente que é produtor de evento, a gente tem um verdadeiro crush com quem é pontual, né? Gente pontual já chega na frente. Né? Se você marcar para um equipamento chegar às 8 horas e ele chega às 8, já começou bem. Se você marcar com um artista para chegar às 10 e ele chegou às 10, começou bem, porque uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra e tudo tem horário para começar e horário para terminar. Né? Então, o bom andamento do processo é muito importante. Né? Eu sou um produtor técnico, né? E além de artístico, mas assim, hoje o enfoque é nessa área da produção técnica. Vou falar um pouquinho dos diversos tipos de evento, dessas dinâmicas diferentes, da maneira como a gente lida, né, com isso e tendo em mente que assim o contexto é o contexto geral da produção. Então, se você pega a sua parte para fazer, é importante que você não saia do entendimento global do que está acontecendo, porque o seu setor não é o único do evento. Né? Você tem todo mundo envolvido. Então, você tem um diretor de produção, né? Ou um produtor geral. Esse tem que ter conhecimento de todas as áreas, né? De todas as áreas. E para poder coordenar elas e poder chegar num resultado final bacana, num resultado final ok. E existem várias áreas da produção.
Então é importante que a pessoa que está fazendo isso, ela seja especializada naquilo que ela está fazendo, né? Hoje em dia a gente tem, né, ainda mais com esses acontecimentos da pandemia, muitas produções elas foram, devido à lei Aldir Blanc, como essa que a gente está fazendo, que é muito importante, né? Essas áreas elas tiveram um acúmulo de trabalho, principalmente para gerar esse material online, né? Então, assim, muitas pessoas que eram da área de eventos, mas faziam outras coisas, acabam assumindo outras funções, né? E importante é saber que você tem que trabalhar com gente experiente, sempre prestar atenção, porque a gente aprende muito, a gente aprende o tempo todo, ninguém sabe tudo, né? E a experiência que você pode adquirir com quem já está no mercado, com quem já está fazendo aquela função que você está executando, que você está ali iniciando, apesar de você, às vezes, estar dentro da área de eventos. Você é um músico, por exemplo, aí você vai para uma produção dessa, e ali você fica com a direção de arte, com a direção artística, ou com a logística, né? É a hora que a gente está fazendo que a gente percebe que cada uma tem a sua especificidade, né? Mas é importante que todos saibam que tudo é possível e a gente, com boa vontade, a gente acaba conseguindo até adquirir conhecimentos que a gente não tinha. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco agora de evento social, né? Da expectativa do cliente, do briefing. Então, tudo começa pelo briefing. Então, assim, quando você pega um evento social, um casamento, um baile de debutante ou algo nesse sentido, você vai estar lidando com um cliente que ele não está acostumado com eventos. O que ele quer ali é realizar o sonho dele. E dentro do sonho dele tem os músicos, a roupa, os padrinhos, a hora que vai entrar as madrinhas, a festa, a cerimônia, o coral. Então, assim, tudo faz parte do sonho daquele cliente que normalmente não está acostumado a fazer evento. Não é um cliente que contrata eventos no seu dia a dia. Então, ele vai... a função deste briefing é adequar a expectativa do cliente com a possibilidade, com o budget dele, né? E com o que é possível fazer. Na verdade, tudo é possível, né? Depende da verba. Você pode fazer uma quermesse ou você pode fazer um musical da Broadway. Então, mas a função é adequar. Então, você tem que atender a expectativa do cliente dentro da possibilidade dele. Então, o briefing e essa expectativa é o momento de fazer isso. Né? A partir do momento que você define o que vai ser feito, na área de eventos sociais, há alguns anos, a função de assessor de evento, né, um assessor de evento que controla o evento inteiro, às vezes é feita por um freelancer e algumas empresas se especializaram nisso. Então você tem uma pessoa que centraliza isso. A gente, como produção técnica, vai entender o que eles precisam e a gente vai adequar. Então a visita técnica é muito importante, porque você vai ouvir o briefing, o que o cliente quer, e você vai visitar o local. A partir do momento que você visita o local, tudo é importante. Desde o começo, a hora que você para no estacionamento. Porque ali você vai ver por onde chega o equipamento, por onde entra, quais são os acessos, quantas vagas de garagem tem. Porque dentro de um cronograma de um evento, vai parar todo mundo no mesmo dia para descarregar. Vai descarregar, o buffet vai descarregar, o equipamento o equipamento dos músicos vai descarregar, a iluminação vai descarregar, a decoração vai descarregar. Então é importante você vai fazer a sua parte. Por exemplo, eu vou fazer a parte de sonorização, iluminação, de DJ da festa. É importante que você questionar quais são os horários de todo mundo para que você possa manter o seu cronograma de entrega também. Porque você vai chegar no local às 8. Se você só conseguir descarregar às 10, você perdeu 2 horas do seu cronograma. Né?
E trabalhar tranquilo, trabalhar dentro daquilo que você planejou é a maneira perfeita de você entregar o que você se comprometeu de entregar com excelência. Né? Então, assim, casamento, debutante, tem diversas situações, né? Eu posso dividir uma, por exemplo. Como eu falei, o cliente não é um artista, não é um profissional. Né? Então, por exemplo, tem um caso interessante de uma debutante que a gente preparou uma entrada para ela. Então, a entrada consistia em gelo seco, um corredor de luzes que acendia conforme ela ia entrando. Então, é importante você saber que ela não está preparada para fazer isso, a não ser que você oriente. Na verdade, eu fiz algumas entradas dessa forma, e na maioria das vezes deu certo. Mas o que acontece? A debutante é o dia dela. Ela está interessadíssima no que você está explicando? Sim. Mas ela consegue? Não, ela está emocionada. Então, eu já cheguei a fazer essa entrada. Parando ela atrás da porta de entrada, o salão inteiro olhando, e as luzes, ela tinha um tempo para vir acendendo, conforme ela andava as luzes acendiam. E a hora que abriu a porta, a minha orientação foi pro beleléu. Ela já saiu correndo, não deu tempo de acender a luz, não deu tempo de acender o gelo seco. E o cliente gastou uma verba considerável para fazer isso, né? Tinha um canhão de luz que pegava ela na hora que abria a porta, tinha toda uma programação da iluminação, o tempo do gelo seco. E nesse caso não aconteceu, né? E é um evento em tempo real. Não dá para você parar, voltar e gravar de novo, né? Ela já entrou. Então é importante você ver a noiva, a debutante, eles têm uma expectativa enorme com o dia, com tudo que está acontecendo. Então essa é uma situação, por exemplo, corriqueira. Então você fala assim, eu já expliquei a minha parte para ela, ela entendeu? Muita calma, presta atenção, vê se ela está ali se ela realmente está num momento que você tem que acalmar a pessoa e explicar o que ela vai fazer, né? Os técnicos, todos os envolvidos, eles têm que se comportar de uma maneira profissional e entender toda essa situação. Né? Então, vem o cliente, vem a madrinha, vem todo mundo, pede as coisas. Então, você tem que entender que você está dentro de um evento social. Por exemplo, técnicos de show já tem um outro ritmo, uma outra pegada. E o processo tem começo, meio e fim. Então, assim, um checklist de tudo, da área que você assumiu, um checklist que é importante para que você se programe, para que você saia com tudo do seu galpão, do seu depósito. E que chegue tudo direitinho no local. A entrada no local, ela é importante para manter o cronograma, né? Você entra, aí você já fez a visita técnica, você já viu o que você vai precisar consumir de energia, por exemplo, nesse caso da parte de sonorização, de iluminação. Você viu aonde você vai colocar a pista de dança. Pista de dança, normalmente, elas são feitas com box de alumínio, que eles são montáveis, né? Tem peças de 2 metros, peças de 3 metros. É importante você ver o elevador que você vai subir. Porque se você tiver com uma peça de 4 metros e o elevador é pequeno, você vai ter que subir de escada. E toda essa logística. A partir do momento que você está dentro do espaço, você executa o seu serviço, né? Conforme o briefing. Então, é importante a energia para tudo. Energia para tudo é importante porque um gerador de energia, um gerador silenciado, dimensionado para a carga que a casa vai usar, é muito legal, porque você não fica dependendo da energia do local. Você não fica dependendo da energia do bairro, pode acabar a energia. Então, um evento seguro, tanto corporativo quanto um show em uma casa fechada, um gerador de energia específico para isso, é a garantia de que seu evento corre normalmente, né? Tem muitos outros detalhes para passar, mas como o workshop é curto, né? A gente não consegue entrar em todos os detalhes. Mas é uma noção geral. Essa noção geral que eu acabei de passar agora acaba servindo para os outros também, né? Um evento corporativo, ele já é diferente. A expectativa do cliente é outra. Você está lidando já com um cliente que ele tem um objetivo de ou motivar os seus funcionários para uma campanha nova,
ou explicar ele está mudando o conceito da empresa e ele precisa passar isso para os funcionários. Você tem eventos recreativos, uma festa de fim de ano. Então, assim, e um cliente corporativo, mesmo fazendo isso sozinho ou através de uma agência, os objetivos dele são muito claros e ele já está acostumado a contratar evento. Então, a linguagem é outra, né? Ele está menos emocionado, no sentido emocional, ele está menos emocionado, mas a expectativa é com vendas, é com resultado. Então, o evento dele tem que ser montado e em cima dessa necessidade. Em cima dessa necessidade. A parte da visita técnica já é como falei anteriormente. Eventos de empresa, muitas vezes eles são feitos em locais específicos para evento, dependendo da empresa, se for um evento muito grande num pavilhão de eventos. Mas, às vezes é feito no prédio da empresa, às vezes a empresa tem um andar livre, esse tipo de coisa acontece. Então é muito bom quem vai fazer a visita técnica ter a consciência de que você não está num local preparado para eventos. Então ali você pode ser necessário algumas adaptações, tanto de equipamento, quanto até, às vezes, até mexer no projeto inicial, no briefing. Então quando você está trabalhando com uma agência, existe uma hierarquia. Então você tem o produtor geral da agência, é quem conhece o briefing do cliente, é quem contratou com você. Então ele já sabe o que o cliente precisa, né? Então, num evento corporativo, você tem que ter uma parte de vídeo mais desenvolvida, né? Porque você pode precisar de uma mesa de corte. Você, às vezes, trabalha com 2, 3 telões. Então, às vezes, uma imagem em um, uma imagem no outro. Então, muita atenção com a parte de vídeo. O item não é simples. Na verdade, nada é simples, né? O importante é você entender o funcionamento do evento, quais são todos esses momentos do evento, que isso tudo é feito numa pré-produção. Na pré-produção, normalmente, o líder de cada equipe ele está presente, então ele conhece, faz-se uma reunião da pré-produção com todos os responsáveis por todas as áreas. Então você sabe quantos microfones vai usar, quantas pessoas vão falar ao mesmo tempo, se vai ter pergunta, se não vai ter pergunta, como vai ser o formato do auditório, e por aí vai, né? Então, assim, muito cuidado com detalhes, né? Em todos os tipos de eventos. Imprevistos acontecem, mas quanto mais a gente se prepara, mais facilidade a gente tem para resolvê-los. Pode um caminhão ter um problema e quebrar. Já teve esse tipo de situações com a gente. Você tem que fazer um transporte de uma carga de um caminhão para outro. É uma máquina. Lógico, você vai pegar uma empresa com confiança, com confiabilidade, mas é aquilo que eu estou falando, imprevisto, né? Então, por exemplo, um caminhão com manutenção, com tudo direitinho, deu problema, não chegou no evento. Então, é importante você ter margens para tudo, né? Então, se o caminhão tem que chegar com o equipamento às 10 horas no local, marca para ele chegar às 9. Você tem 1 hora para um trânsito, para acontecer algum problema desse mecânico, e por aí vai. Então, quanto mais você se cobre das possibilidades, né? Quanto mais você se prepara, mais tranquilo rola o seu evento. A gente tem eventos em locais abertos, a gente tem eventos em locais fechados, tem eventos em locais abertos que são públicos, tem eventos em locais fechados que são públicos, tem eventos em locais abertos privados, eventos em locais fechados privados. Então, condições diferentes. Quando você vai trabalhar num evento público, na parte de pré-produção, tem uma série de alvarás que tem que serem levados em consideração. Você tem que ter autorização da CET, ela tem que conhecer o seu projeto. Normalmente é feita uma reunião com todos esses envolvidos, você conversa com o responsável do policiamento, o responsável do trânsito, e por aí vai. Então, assim,
Principalmente nesses eventos de rua, tem hora para começar e hora para terminar. Então o cronograma tem que estar redondo, redondo. A partir desses alvarás tirados, depende da função que você está. Se você está nessa função de documentação, tem que estar tudo direitinho dentro do cronograma. Porque a partir do momento que alguém chega para fechar uma praça, para fazer um isolamento numa praça, tem que estar autorizado, a polícia tem que estar informada, a CT tem que desviar trânsito. Você precisa pôr cones, porque você vai ser orientado de como você precisa fazer. Então, existem empresas especializadas em fazerem isso e também tem os freelancers que entendem bem do assunto. O importante é que a gente entenda que todas as funções do evento, um entrega para o outro. Funciona como um reloginho. E nenhuma parte da engrenagem ela pode falhar, né? Ela pode falhar. Então, eventos em local aberto, importante você conhecer um pouco do clima, da época do ano que você tá, se chove, se faz frio, né? Para você escolher a data adequada para o que você vai fazer. Porque nem sempre você tem a possibilidade de uma cobertura e às vezes o evento está todo no local aberto. Então é importante você escolher uma estação do ano e um período do mês que você consiga fazer o evento. E existem sites, existem aplicativos de clima que dão uma previsão muito aproximada. Então você consegue trabalhar com mais tranquilidade aí, né? Então eu já falei de evento social, já falei de evento corporativo, de evento em local fechado, de evento em local aberto, né? E agora um pouquinho das produções de vídeo. Produção de vídeo, né? Voltando a dizer que tem todas as áreas envolvidas. Você tem alimentação, porque você tem o catering de quem está participando no evento, das pessoas que estão trabalhando. Você tem a chegada dos artistas. Hoje é muito comum fazer festivais, mais de uma banda. Então, ainda mais com a pandemia, a gente não pode fazer aglomeração. Então, o cronograma tem que estar mais redondo ainda. Todas as medidas de saúde têm que serem tomadas. Tudo que foi indicado pela Organização Mundial de Saúde tem que manter a distância. Tem que estar de máscara, álcool gel, troca de microfone, sempre está trocando o microfone, e esse microfone está sendo higienizado, né? Não aglomerar é importante. Então, você vai fazer um festival com 5, 6 bandas, essas 5, 6 bandas elas não podem estar juntas no mesmo ambiente. Vai chegar uma, gravar, a outra está no camarim, ela vai para o palco, enquanto a que terminou sai, porque as coisas não estão fáceis e todo cuidado é pouco, né? Vou dar algumas dicas aqui. A iluminação, por exemplo. A iluminação de uma pista de baile, de um evento social, é uma coisa. A iluminação de uma filmagem num palco é outra. Então você tem uma luz fixa e se você colocar uma luz artística, você tem que ter um cuidado diferenciado entre as duas. A luz fixa, o seu artista não pode ficar no escuro nunca. Ele não pode ficar no escuro nunca. A não ser que você tenha isso dentro do seu planejamento. Entre uma música e a outra, você tem um blackout e volta. Então é importante refletores como fresnéis, como elipsoidais, que você vai conseguir recortar o artista e você está fazendo... E aqui você está resolvendo um problema de fotografia. Muito provavelmente você vai ter um diretor de fotografia que vai estar com 1, 2, 3 câmeras, às vezes alguns outros equipamentos como grua, os trails. Então, até isso você não pode deixar de lado. Você tem que saber direitinho onde você vai montar a sua house mix, né? No caso de iluminação, onde ela vai ficar, o som, onde vai ficar, isso tudo é pré-produção. A importância da pré-produção eu acho que ficou bem clara durante todo o nosso bate-papo aqui. Porque uma alteração de última hora pode comprometer horários, pode comprometer você não ter equipamentos específicos no local e ter que pedir para vir ou ter que sair para buscar. E isso gera um estresse muito grande, principalmente com atrações sucessivas, uma chegando na sequência da outra, o que aí atrasa, vai acumulando e, principalmente nesse período, já falei, não podemos aglomerar, né?
Então é isso, né? A gente tem eventos desses que são incentivados, né? Existem leis de incentivos, também existem empresas, existem profissionais que trabalham exatamente nessa área. E aí, quando você entra em lei de incentivo, você tem outras particularidades, você tem outras especificidades, cada uma tem as suas exigências, né? Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que cada um tem que fazer a sua parte direitinho para que a do outro possa andar, né? Outra coisa que é muito importante, o perfil do profissional de eventos. Tá? O profissional que trabalha em eventos na área de produção, ele tem que ser dinâmico. Ele tem que ser dinâmico. Porque a construção de um cronograma, de um briefing, de tudo, ela já é dinâmica. Vem muitas ideias, você faz um brainstorming, vão chegando as ideias e você vai acomodando elas dentro da possibilidade para executar aquele projeto. Então tem que ser um cara safo. A coisa muda de uma hora para outra e as soluções são rápidas. Então é importante, assim, para quem é a 1000 por hora, eu acho que essa é a área de atuação onde uma pessoa com essas características ela se acha. Ela se acha. Eu sou acelerado aqui, então já fazem 25 anos que eu estou fazendo isso, né? E, bom, já não tenho mais 18, então eu já não corro tanto, né? Então é uma coisa mais que nem o Romário, assim, eu já sei onde a bola vai passar e é ali que eu me posiciono, né? É isso, galera. Espero que o papo tenha sido legal, que eu tenha entretido vocês, que eu tenha passado bastante informação e agradecer principalmente essas leis de incentivo, como a Aldir Blanc, que propiciam que profissionais da área mais afetada, tal, muito provavelmente a mais afetada, porque não volta nunca, porque a gente entra de uma faixa e sai da outra, e a faixa do entretenimento, do jeito como ele era, a gente nem sabe se ele vai voltar a ser como era. As restrições ainda vão seguir durante um tempo. Então, assim, é muito importante esse auxílio para que profissionais possam estar atuando e trabalhando e levando o pão para casa. Muito obrigado a todos e até um próximo bate-papo.